E o GGN traz mais um programa Cai na Roda. Nossa convidada de hoje é Cristiane Machado. Cristiane é atual vice-presidente de Educação, Formação e Comunicação da Fiocruz, professora e pesquisadora nas áreas de proteção social, políticas públicas e saúde, e gestão e planejamento em saúde. Tem mestrado e doutorado em saúde coletiva. É pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Fiocruz desde 2002. Além disso, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Fiocruz. Cristiane, muito obrigada por sua participação hoje aqui no Cai na Roda. Você vai conversar com Gabriela Lodge, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif, para uma conversa descontraída, mas que a gente extraia de você novas informações para o nosso público. Antes de começar, vou pedir a você que está nos ouvindo, nos vendo, que dê o like, que partilhe esse vídeo para ganhar mais engajamento dentro do YouTube e o nosso jornalismo possa ser mais apreciado. Vamos que vamos na nossa roda de conversa. Cristiane, eu vi uma parte de uma palestra sua na Fiocruz, em que você destacava os pontos para 2030 em desenvolvimento sustentável, que são 3 pilares que sustentam esse passo tão grande que nós temos que dar, que é a questão da regulação de trabalho, previdência social e universidade pública. Você é uma especialista em saúde, em coordenação de saúde, em planejamento em saúde, onde a saúde é colocada nesse contexto de forma a ter o maior desenvolvimento social, a ter realmente um crescimento, uma ordem maior das coisas em que a população esteja no centro da solução, não do problema sempre. Bem, olá, Lourdes. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês no Cai na Roda. Gabriela, Cíntia, obrigada aí pelo convite para discutir esse tema tão importante. Bem, essa questão que você levantou é extremamente relevante. A saúde ela é um dos pilares, digamos assim, do nosso sistema de proteção social, né? Não é possível ter bem-estar e nem ter uma sociedade mais justa sem que a saúde seja acessível para todos, que seja vista como um direito de cidadania, efetivamente, né? Que não seja que para ter acesso à saúde as pessoas não tenham que pagar, que seja diferenciada por grupos sociais, etc., né? Então, assim, a Constituição de 88, ela expandiu os direitos sociais em várias áreas e instituiu a Seguridade Social, que tem aí os pilares da Previdência, da Saúde, da Assistência Social, dentro de uma concepção de direito universal, de direito de todos. E desde então a gente vem implementando o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi criado pela Constituição e regulamentado depois pela Lei Orgânica da Saúde, que é um sistema assentado nesses princípios, né? Da universalidade, da igualdade, da integralidade da atenção, das pessoas terem direito a todas as ações, desde as ações mais básicas até as cirurgias mais complexas, transplante, o que for necessário, independente da sua condição financeira, da sua renda, da sua condição de saúde, da sua idade, que o direito não deve ser condicionado a nenhum desses fatores, né? Então, eu diria que, assim, sem saúde, né, sem condições mínimas, a gente não tem como ser feliz, né? Como viver bem em sociedade, nem como trabalhar, nem como ter uma vida harmônica. Então, eu diria que é um dos direitos mais fundamentais e que nem sempre é assegurado como tal. Mas no Brasil está na Constituição e a gente busca lutar por ele, né? Então, é bastante importante assumir isso. E a saúde também ela é garantida não só por serviços de saúde, que são muito importantes, mas também por políticas econômicas e sociais abrangentes, né? Como diz a Constituição, porque a saúde é influenciada por determinantes sociais múltiplos, pelas condições de habitação, pelas condições de transporte, por uma série de questões relativas à educação, pelo acesso à água, pelo acesso a saneamento básico. Então, em uma concepção ampliada de saúde, nós temos que lutar pela garantia de todos esses direitos.
Gabriela, antes de você fazer a pergunta, eu vou continuar aqui com o tema. Cristiane, a questão do Bolsa Família. Bolsa Família integrava algumas políticas muito importantes, algumas questões, planejamento importante. Então, era vacinação, educação, o acesso ao gás. Então, assim, eram vários pontos abordados para que a família ou a mãe da família se habilitasse a receber o Bolsa Família. Em São Paulo, nós tivemos a experiência no governo do prefeito Haddad, do Haddad na época, que foi coordenado pela Ana Estela Haddad, que era o São Paulo Carinhosa, que trazia essas questões do Bolsa Família, mas um passo adiante, que era a questão da habitação, que era a questão... eram mais secretarias, transporte, eram mais secretarias envolvidas naquele atendimento à família com a criança até... se não me engano, até 13 anos, eu posso estar enganada, mas era desde bebezinho até adolescência. Esse tipo de approach, de trato da questão social, colocar em torno de um benefício, de uma política social, colocar todos esses pontos como importantes, fundamentais e tem que ser respeitados, isso é um avanço, considera um avanço em termos de políticas públicas para a saúde também? Sim, Lourdes. Na verdade, um aspecto importante para a garantia de direitos sociais é buscar o que a gente chama de coordenação entre as políticas das diversas áreas, né? A intersetorialidade ou a coordenação entre as diferentes políticas sociais. E o Bolsa Família, ele era um programa de transferência de renda, mas como você estava falando, ele não era só de transferência de renda, ele tinha 3 componentes importantes, né? A transferência direta de renda às famílias, principalmente às mães, no caso, que era um aspecto também relevante do ponto de vista de gênero, do lugar da mulher na família, do seu lugar social, de conferir mais autonomia a essas mulheres. Um segundo pilar, que era das condicionalidades, que era, por assim dizer, chamar a atenção das famílias para o fato de que elas também tinham deveres e tinham direito a acessar outras políticas públicas. Então, isso que você estava falando, exigir o comprovante vacinal, exigir que a criança estivesse frequentando a escola regularmente, né? Porque o benefício está atrelado também ao número de crianças na família, mas as crianças têm que estar na escola. Então, isso é o que a gente chamava das condicionalidades do Bolsa Família, que tinha esse aspecto também de chamar a atenção, não só para o dever, mas para o direito. Os municípios, o Estado também tem que assegurar que as pessoas tenham acesso a isso. E o terceiro ramo, que você também mencionou, de respeitar a integração com outras políticas públicas. Então, com políticas de habitação, com a questão da iluminação, com outros aspectos da política pública, transporte, etc. E uma outra questão relevante no Bolsa Família é que ele tinha um desenho federativo, né? Ele era uma política nacional, tinha uma coordenação do governo federal, mas uma pactuação com os estados e com os municípios. Então, os municípios implementavam inovações. Você deu alguns exemplos aí do município de São Paulo, outros municípios também podiam implementar inovações, alguns complementavam renda, atrelavam suas políticas locais, as políticas sociais, como algumas de infraestrutura que você mencionou, ao componente da transferência de renda, e procurava-se, assim, ter um olhar diferenciado para aquelas famílias, porque são famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, tem que congregar uma série de ações para aquela família sair daquela situação de vulnerabilidade, para aquelas crianças terem mais oportunidades. Tinha uma aposta também intergeracional em melhorar a condição de vida das famílias e que as crianças viessem a ter uma condição melhor do que os seus pais, do que os seus avós, etc. Então, acabou sendo reconhecido como um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, né, internacionalmente. Foi um programa bem premiado e também por ter esse desenho abrangente, inovador, de não ser só uma política assistencialista, só com a transferência monetária, agregar todos esses componentes. Então, é um exemplo bem sucedido de política social, que é uma política de assistência social, mas que ela, na verdade, todo o desenho dela é articulado com diversas políticas públicas, com vistas a ter o maior alcance em termos de combate à pobreza e de melhorar, de fato,
a condição de vida daquelas famílias em situação de vulnerabilidade. Enfim, nesse sentido, sempre é uma política bastante bem desenhada e que foi considerada muito bem sucedida, né? Não sei se eu te respondi assim. Respondeu sim. Agora, é importante dizer também que o Bolsa Família, em termos da relação com a saúde, né, as condicionalidades de saúde, como exigir comprovante vacinal, elas têm uma aposta de que o sistema de saúde esteja funcionando bem. E no que diz respeito à vacinação, por exemplo, fazendo gancho, né, no momento que a gente está, essa conversa é muito importante, nós temos uma tradição no Brasil de saúde pública, de imunização, de ter um Programa Nacional de Imunizações que é antigo, que vem da década de 70 e que tem raízes até anteriores, muito bem sucedido. O Brasil é um dos países com calendário vacinal mais abrangente do mundo, né? E o Sistema Único de Saúde, a partir aí da Constituição dos anos 90, propiciou, então, uma expansão da rede de atenção básica, das unidades de atenção básica, por meio do Programa Saúde da Família, etc., né? E com uma expansão da cobertura vacinal contra várias doenças, né? Então, a gente tem um programa, em geral, que historicamente era bem sucedido. Nos últimos anos, está causando preocupação uma certa estagnação das coberturas vacinais, né? Em alguns lugares até uma queda, isso tem suscitado uma preocupação geral. O Bolsa Família tinha preocupação, então, de, ao atrelar essa condicionalidade, né, das crianças estarem vacinadas, por exemplo, de assegurar que as famílias estivessem acessando o SUS, que estivessem assegurando esse direito, que às vezes as famílias mais vulneráveis não têm as informações adequadas ou têm mais dificuldade de acesso, mesmo no cenário de um sistema universal como o nosso, né? Então, ele procurava atrelar isso, né? Mas só quis dar esse destaque para a questão da vacina, né? Que atualmente está em voga com a Covid-19, que o fato do Brasil ter esse histórico prévio da imunização, do sistema de vacinação, e ter um sistema universal e ter produtores públicos como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, também favorece que a gente possa vacinar a população numa situação de emergência sanitária, como agora, né? Além do nosso calendário regular de vacinação ser bastante abrangente. Ô, Cristiane, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu não sei se você fala desse assunto, se não falar, a gente pula para outra, tá? Mas já que você estava falando de cobertura vacinal, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: ontem eu estava lendo sobre a cobertura vacinal nos Estados Unidos, que está começando a surgir alguns estudos. Lá também foi um país onde a polarização da pandemia foi muito grave, né? E isso levou, né, milhares de americanos norte-americanos, né, estadunidenses, a não aderir à vacinação, mesmo com o governo incentivando de todas as formas, né, dessa mudança de governo do Trump para o Biden. E aí essa pesquisa, posso até colocar aqui para o pessoal ver, na verdade saiu em um vídeo, tá em inglês, mas dá para colocar a legenda em inglês para quem tiver dificuldade, falava dessa polarização da cobertura vacinal, de como, por exemplo, os republicanos, o pessoal que é mais adepto do Partido Republicano, se vacinou menos, e enfim, me pareceu, concluindo, que nos Estados Unidos esse discurso político em cima da vacina surtiu um efeito muito negativo. E pelo que eles estavam colocando nos estudos, talvez isso não fique só na pandemia de Covid, talvez as próximas campanhas vacinais de gripe, de outras doenças sazonais, fiquem comprometidas essa questão da vacinação. Aqui no Brasil, vocês da Fiocruz, aqui você já falou que a cobertura vacinal foi até ok, né, comparada, considerando esse histórico que a gente tem, desde criancinha todo mundo se vacina. Então, eu queria saber se vocês sentiram algum impacto muito negativo na cobertura vacinal da pandemia e se isso muda algo, fazendo esse paralelo com o que eu falei nos Estados Unidos, né? Se para as próximas campanhas, para os próximos anos, essa cobertura vacinal está prejudicada ou não? Está tudo ok? Bem, Cíntia, essa questão é muito estratégica. Em primeiro lugar, é importante mencionar, você falou dos Estados Unidos, né? É um país que tem algumas similaridades com o Brasil em termos de ser populoso, de ser um país muito grande, muito heterogêneo, que também tem desigualdades internas, apesar de ser um país de renda mais alta, né, mais rico assim, no conjunto do PIB, mas é um país que tem desigualdades também, né? E é um país federativo, então
até o ritmo da pandemia vai sendo heterogêneo no território nacional, que é uma coisa que a gente também observa no Brasil e em outros países assim, de dimensão continental, muito populosos e muito heterogêneos, né? Por outro lado, no que diz respeito ao sistema de saúde, o sistema norte-americano ele é um sistema altamente privatizado, né? Mercantilizado, e isso acaba também influenciando outros países, às vezes as empresas norte-americanas, é um sistema muito fortemente baseado no mercado, né? Então, o setor privado lá é muito vigoroso, muito forte. No Brasil também existe essa dinâmica no setor privado, mas que é uma contradição com o nosso sistema único, público universal, que é o SUS, que foi uma conquista importante, né? Então, por outro lado, nos Estados Unidos, eles têm uma tradição de vigilância epidemiológica, então, assim, controle de doenças específicas, existe o CDC, então eles têm ele não tem um calendário público vacinal tão amplo como o nosso, né? O nosso calendário público do Sistema Público de Saúde ele é mais amplo, mas eles fazem campanhas contra a influenza, contra algumas doenças específicas. No Brasil, eu diria que a tradição da saúde pública com imunização e com campanhas de vacinação de alta cobertura, ela é até mais forte, né? Em vários sentidos, né? E essa tradição do sistema público de saúde nessa área. E a gente não tinha até pouco tempo, e não tem ainda de forma muito expressiva, um movimento forte anti-vax ou anti-vacinação. Como lá já existe há mais tempo, em alguns países europeus também existe assim, movimentos de concepção mesmo contra a vacinação. Aqui não. Existiu isso quando se começou a vacina no início do século XX, né? Mas assim, não era um outro contexto histórico ainda, com muito desconhecimento, né? Mas ao longo da nossa trajetória, nós tivemos campanha de erradicação da varíola, de eliminação também da poliomielite, que foi bastante importante, até mesmo do sarampo, num dado momento. Então, campanhas muito bem sucedidas e com o SUS, então, expandimos muito o nosso calendário, né? E nós não tínhamos esse movimento mais ideológico anti-vax, que lá é forte. Tem uma outra coisa, que é o que se chama de hesitação vacinal, que é quando as pessoas têm dúvida em relação à vacinação, que pode não ser uma coisa contra a vacina radicalmente, mas se tem hesitação em vacinar por um motivo ou outro. E se começa a ter disseminação de informações falsas, fake news, contra a vacina e tal, isso fragiliza, né? Pode levar a uma insegurança de famílias, particularmente as que não têm muito acesso à informação, ou pode fomentar algum tipo de reação negativa à vacina que a gente não tinha tradição de ter no Brasil, né? Então, e ainda não é muito expressivo. O que a gente tem observado? Estava acontecendo uma queda de cobertura vacinal no Brasil anterior à Covid-19, em alguns tipos de vacina do calendário obrigatório, isso já vinha causando preocupação. A Fiocruz agora tem um projeto até que chama de reconquista de coberturas vacinais, de apoio aos municípios de algumas regiões que estão com baixas coberturas vacinais, né, para tentar enfrentar isso. Então, já vinha acontecendo, isso tinha a ver também com outros aspectos do nosso sistema de saúde, tá? De baixos investimentos, de alguma instabilidade do ponto de vista da atenção primária, porque o SUS vem sendo implantado, mas com dificuldades, com restrições ao financiamento. A emenda constitucional que congelou recursos para a saúde prejudica o financiamento do sistema público. Não é admissível ter um sistema público universal sem um financiamento adequado. Então, a gente já vinha sentindo o impacto disso um pouco na rede, e isso estava, de certa forma, prejudicando um pouco as coberturas vacinais, mas um pouco que eu digo assim, de cair de 100%, 90 e tantos por cento, para 80 e tantos por cento, 90%, que a gente considera faixa de risco, tá? Agora, com a Covid, nós estamos conseguindo coberturas vacinais bastante elevadas na população adulta, também entre os adolescentes. O que está preocupando agora, nesse momento mais, é a cobertura vacinal nas crianças, né? Que já estão autorizadas a tomar a vacina, porque não está sendo tão rápida ou tão elevada quanto se esperaria, e isso pode ter relação, sim, com essas campanhas anti-vacina que foram feitas em outros países e que também tiveram expressão no Brasil. Campanhas, inclusive, que desinformam a população, porque as vacinas que nós temos para a Covid-19 já autorizadas em criança, em outros países, aqui no Brasil, né, as duas que foram autorizadas pela Anvisa, elas são vacinas bastante eficazes, efetivas e seguras.
A Anvisa, quando autoriza uma vacina para entrar no nosso calendário, ela faz uma série de análises técnicas, né, com estudos, com muita consistência. Então, as vacinas que nós temos, elas são seguras para adultos, as que estão autorizadas para a Anvisa, são seguras para criança. E, infelizmente, essa campanha negativa contra a vacina tem prejudicado um pouco isso, e aí surgiu, de fato, nos últimos tempos, como a gente já vinha tendo alguma queda em cobertura vacinal, aí a gente acha que até então achávamos que era mais por conta de desestruturação do sistema de saúde na ponta, subfinanciamento, prejuízo às equipes, né, de saúde da família subfinanciadas. A isso se agrega agora a preocupação que esse movimento de alguns grupos específicos levando desinformação e fake news à população sobre a vacina de Covid-19 no que diz respeito às crianças, que isso também possa vir a levar a algum tipo do que a gente chama de hesitação ou de relutância vacinal em relação a outras vacinas. Nós não acreditamos que isso vai ser forte, não apostamos na Fiocruz que isso vai ser forte num primeiro momento, mas estamos atentos para isso, tanto que já nossos profissionais, nossos pesquisadores, sejam os nossos pediatras, os nossos pesquisadores sanitaristas, têm procurado conversar, né, sempre que possível, tanto na mídia quanto com os diversos grupos sociais, levar informação de qualidade sobre a segurança, a eficácia das vacinas, a importância que elas têm para prevenir uma série de doenças, a proteção que elas dão para os indivíduos e para a coletividade. A vacina também ela traz uma dimensão de proteção coletiva, né? Você está cuidando de si e do outro. Os pais, quando vacinam as crianças, estão protegendo os seus próprios filhos, estão protegendo os familiares, estão protegendo o conjunto das crianças, para ajudar a controlar as doenças ou até, em alguns casos, a eliminar determinadas doenças. Às vezes, o sarampo, por exemplo, nós tínhamos eliminado do Brasil durante vários anos, nós não tivemos casos de sarampo e depois voltamos a ter, porque também essa vacinação ela tem que ser homogênea no território nacional, desculpa. A gente tem um indicador que a gente chama da homogeneidade da cobertura, que é o quanto que a vacina ela está alcançando todo mundo, em todos os cantos, em todas as regiões do país, porque se alguma região tiver pouca cobertura vacinal, uma doença pode ser introduzida a partir daquela região, entendeu? Pode vir até de outro país, enfim, e ser reintroduzida e depois se espalhar. Então, essa noção da vacina como direito, né, de todos e do quanto que ela é importante para o bem-estar de cada um e da coletividade, ela é uma noção muito importante, ela é um valor, e um valor que nós conquistamos ao longo da nossa história, que o SUS traz e que estava tão forte, né? Então, eu diria que nós não podemos perder isso. Essa é uma mensagem que cada um de nós tem responsabilidade de passar, né? Para nós não termos retrocesso em termos do controle de algumas doenças que já estavam mais controladas, enfim, no nosso país, né? E que são doenças que podem matar, né? Como a Covid-19 pode matar, inclusive crianças, né? A proporção é menor, mas também mata crianças. Nós já tivemos um número bem expressivo de crianças que morreram por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. O sarampo é uma doença grave que pode matar. Então, hoje em dia, nós tendo como prevenir isso, é responsabilidade mesmo de todos passar essa informação, né? Cristiane, agora a Patrícia estava com um problema de conexão, conseguiu entrar, então você também está conversando com Patrícia Faerman. Olá. O que eu gostaria só de comentar antes da próxima pergunta é que a hesitação vacinal, eu acho que é o grande problema da próxima década, porque conversando com uma mãe da minha relação, tomou vacina, fez com que a avó com comorbidades tomasse a vacina, ou seja, estava em casa para receber o pessoal do saúde da família para dar vacina na avó. Na hora que chegou na filha, de 9 anos, falou, eu não sei se eu vou dar a vacina nela. Mas por que você não vai dar? Você não deu todas as vacinas até hoje que tinha que dar? Dei. Mas essa não sei, porque o presidente estava falando que causou problema com uma criança, não sei aonde. Então, a desinformação promovida pelo governo federal com essa campanha boba, anti-vax, está surtindo efeito, porque, de repente, a maior autoridade do país fala uma coisa que atinge aquela família mais simples,
porque quem é a maior expressão do país? É o presidente falou aquilo. Então, assim, nós temos para os próximos anos uma bela de uma campanha pela frente de reconscientização das pessoas da importância das vacinas. Mas vamos que vamos, a gente já sabia disso, né? Patrícia e Gabi, desculpa, eu tomei a palavra de novo. Imagina, se eu puder então perguntar, eu acho que não foi feita essa pergunta, mas se foi, eu peço desculpas, Cristiane. Eu queria saber sobre. Saiu recentemente um boletim da Fiocruz que mostrou que a desigualdade da pandemia ela ocorre nas cidades brasileiras, ou seja, os efeitos da pandemia são diferentes em determinadas regiões do país e muito relacionado à distância das capitais. Então, as capitais têm melhores estruturas, né, melhores acessos, né, de saúde pública, e nas regiões mais longe, né, nas regiões mais distantes das capitais, esse acesso à saúde não é tão amplo e isso gera efeitos na pandemia, tanto em mortes como o avanço em si da doença, né? E aí eu queria perguntar para você, relacionado a isso, como que os gestores de políticas públicas devem considerar isso, né? As estruturas da saúde pública brasileira, que nem todos os municípios têm as mesmas capacidades, as mesmas estruturas, e como isso deve estar presente nas políticas públicas. Bem, essa pergunta também é muito importante, Patrícia, porque tem relação com a dimensão das desigualdades estruturais, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e essas desigualdades, elas têm muitas repercussões nas condições de vida e de saúde da população, isso até previamente à pandemia. Tem alguns autores que chamam a pandemia de sindemia, usam esse termo sindemia, em referência ao fato de que é mais do que uma doença pandêmica causada por um vírus, né? Esse fenômeno, ele interage com outras dimensões. Uma das dimensões é das desigualdades estruturais, então as pessoas que vivem em condições piores, de habitação, de saneamento, de acesso à água, né? A gente ficava falando, lavem as mãos, lavem os alimentos, de transporte público, se a pessoa tem que ir trabalhar, entrando no ônibus lotado, em 3 conduções lotadas, né? Em condições de ventilação inadequadas, etc., ela está mais suscetível a contrair uma série de doenças, tem menos elementos para prevenir essas doenças. Então, isso também acontece com a Covid-19. Um outro aspecto importante é a relação com doenças crônicas não transmissíveis. Já está bem documentado que a Covid ela tende a ser mais grave em pessoas que têm outras condições, por exemplo, obesidade, diabetes, são todas doenças, condições de saúde, né, agravos de saúde que pioram, né, a situação da Covid. A pessoa tem mais risco de ter um quadro clínico complicado da Covid-19 se tem essas outras doenças. E essas doenças são mais prevalentes em pessoas com maiores dificuldades socioeconômicas e, em geral, não estão controladas adequadamente, por uma série de motivos, desde a qualidade da alimentação, tem também a questão do acesso aos serviços de saúde, mas não só. Então, quando se refere à sindemia, você está falando que é mais do que o vírus. A questão da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e a sua desigualdade na população, né, de forma não controlada, as condições estruturais de vida, de habitação, etc., todos são fatores que vão interferir nessa possibilidade tanto da pessoa ter Covid, como ela ter um caso mais complicado de Covid, né? Ela ser internada e tal. E, por fim, também tem a dimensão que você falou do acesso aos serviços, que, felizmente, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é um direito de todos, o acesso universal, mas existem desigualdades territoriais bastante importantes, né? Uma concentração de serviços em alguns municípios e tal, então o acesso ainda é desigual. Seria muito pior se nós não tivéssemos um sistema universal, né? Se um sistema público forte, se as pessoas dependessem de ter renda para acessar serviços de saúde exclusivamente, isso seria muito pior, né? E, finalmente, tem também as condições de trabalho, né, que eu não mencionei, mas é muito importante. Nós temos uma situação do mercado de trabalho no Brasil e que cerca de metade da população economicamente ativa
vive na informalidade, tem empregos precários, né? Sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas assegurados. Isso é muito sério, né? E a reforma trabalhista, da legislação trabalhista recente, ela agravou um pouco essa situação, deixou ainda mais gente em situação de vulnerabilidade, porque num momento como esse, essas pessoas às vezes não tinham condição de parar de trabalhar ou de ficar afastada do trabalho, de fazer algum distanciamento físico no momento do pico da pandemia, antes da gente ter a vacina, né? Agora nós temos vacina e possibilidade de todos tomarem, inclusive, a dose de reforço, o que dá uma situação um pouco melhor para a gente em termos de não ter casos graves. A vacina protege muito contra casos graves, contra internação, contra casos graves, contra mortes, né? Mas, então, essas pessoas também tiveram menos condição de se proteger em momentos críticos. Então, todos esses são fatores que fazem com que a Covid ela expresse de uma forma muito contundente as desigualdades estruturais da sociedade brasileira, né? De forma que a gente observa isso territorialmente, tem um dos nossos boletins do Observatório que mostra essa expressão territorial das desigualdades, e tem também dados que mostram também indicadores piores em termos de internações e de mortalidade entre pessoas negras, pessoas indígenas. No caso dos indígenas, então, isso também foi bastante grave, né? E nós tivemos ações específicas, até a própria Fiocruz, que trabalha com grupos indígenas, procurou ter algumas iniciativas, né, direcionadas à interlocução com os movimentos sociais indígenas, produzir material direcionado aos agentes que trabalham com povos indígenas e a próprias populações indígenas, para tentar um pouco contribuir para o enfrentamento dessa situação, né? E na fase da vacinação, inclusive, para levar informação de qualidade também para as pessoas se vacinarem, né? Mediadas culturalmente, conversando com esses grupos. Então, essa é uma questão muito relevante, o quanto que a pandemia afetou desigualmente os grupos populacionais, expressão das desigualdades, e como que a gente vai sair disso também, né? Porque chamou atenção para o fato de que tem situações que são insustentáveis, né? E também no que diz respeito às complicações, a Covid longa, também já há uma série de preocupações em relação a esses grupos serem mais afetados e precisarem que o Sistema Único de Saúde esteja preparado para dar resposta. A gente precisa mais do que nunca investir no SUS para aguentar também as consequências aí da pandemia em médio e longo prazos. Bom, Cristiane, eu queria te perguntar se... Lud, você queria falar alguma coisa? Não, era passando a bola para você mesmo. Então ótimo, já vou aproveitar a deixa. Eu vi que você comentou muito sobre informação em todas as pautas que a gente comentou, tanto da onda de antivacinação, quanto dessa questão do SUS, do movimento nos Estados Unidos vindo agora para o Brasil, e o quanto é importante essa luta pela informação de qualidade para chegar, né, nos lugares, chegar nas famílias brasileiras que não têm acesso a isso. E eu queria te perguntar agora sobre não só o cenário de antivacinação, mas do cenário de anticiência que a gente está observando muito no Brasil, e se você percebe que isso está tendo um reflexo no trabalho de pesquisadores e cientistas para a sua vida. Então, se eles estão tendo ameaças para realizar esse trabalho de trazer informação sobre essas pautas, sobre a vacina, sobre agrotóxicos, pesticidas, sobre, enfim, fazendo o seu trabalho e tentando trazer informação, se você percebe que hoje essa nova onda de anticiência está trazendo fatores que estão afetando risco de vida a eles. Bem, eu acho que o movimento do negacionismo científico, né, a negação da ciência, ele também é relativamente recente no Brasil, não era muito forte, e é uma preocupação, tanto o negacionismo científico quanto o negacionismo histórico, né, como a gente fala, a negação da história, são questões que preocupam, né, e que chamam a atenção para a gente trabalhar muito com educação de qualidade, trabalhar com as crianças, por isso a gente até também faz trabalho de divulgação científica e de parceria com escolas, com professores, porque a gente considera muito importante trabalhar isso desde cedo, né, a educação de qualidade, e levar essa discussão sobre ciência
para dentro das salas de aula, né? A gente tem uma série de iniciativas voltadas para esse público escolar por conta disso. Então, esse é um lado da questão realmente, e é uma preocupação que nós temos, e uma preocupação também de que os cientistas, assim como a mídia tem um papel fundamental, a grande mídia, mas os outros veículos também de mídia, os jornalistas, etc., também trabalhar com um conjunto de cientistas e com os estudantes de pós-graduação, temos feito esse trabalho, para que eles saibam se comunicar de uma forma bem objetiva, com uma linguagem acessível para os diversos grupos, que se abram para fora, né? A gente trabalha na Fiocruz com isso e também vê que nas universidades essa preocupação hoje em dia está muito presente. A gente não tem que falar só com os pares, os cientistas têm que falar com a sociedade, e essa é uma preocupação, né, muito relevante. Nós temos, na Fiocruz também, nós temos a comunicação vista como uma área fim para a Fiocruz, não é só uma área meio. E além nós temos jornalistas e pessoas que são mais especializadas, temos até programas de pós-graduação nessa área, voltado para divulgação científica e tal. Temos tentado trabalhar com isso como responsabilidade de todas as pessoas, né? De todos os pesquisadores, de todos os estudantes. Então, esse é um aspecto importante, porque nós nos preocupamos com essa dimensão do negacionismo científico. Por outro lado, eu acho também que a pandemia deu um empurrão nisso, né? Nessa necessidade de comunicação mais ampla da comunidade científica com a população geral, com os diferentes grupos, e as pesquisas que são feitas mais sérias de percepção pública da ciência, de como a sociedade vê os cientistas, em geral, mostram até indicadores bastante positivos de uma tendência da população confiar bastante nos cientistas. Então, a gente tem aí dois movimentos, né? Uma preocupação de grupos que têm atitudes negacionistas e que tentam insuflar essa questão do negacionismo da ciência de um lado, mas, por outro lado, até o momento nós temos, assim, elementos, várias evidências de que a população tende a confiar nos cientistas, em associar a ciência, a maior parte das vezes, ao bem-estar, né? Em achar que os cientistas, os pesquisadores trabalham em prol do bem-estar da população. Então, algumas pesquisas que são feitas têm apontado isso também. E eu diria que nós temos, então, que fazer desse movimento de dialogar de forma mais ampla, com linguagem mais adequada a cada público, de fazer a ciência para fora, de compartilhar de uma forma mais aberta, né? Transparente esses conhecimentos, que não seja só ficar no discurso muito técnico, por assim dizer, né? A forma como a gente tem que... E os nossos pesquisadores estão na rua, né? Assim como vários pesquisadores de universidades. A gente tem pessoas que estão o tempo inteiro na mídia com um grau de exposição grande, falando nos diversos veículos. É um esforço que a gente tem feito para se contrapor a esse tipo de movimento, que eu espero que não ganhe tanto corpo. Isso de um lado. E o trabalho nas escolas, de outro, eu acho muito importante. Por isso, assim, a gente não pode dissociar a ciência da educação, né? A questão da educação como direito, e educação de qualidade, pública, gratuita, para todas as crianças, e a possibilidade da educação, desde a educação infantil, em todos os níveis, e de favorecer o acesso das pessoas realmente, é uma outra dimensão muito importante, levar a ciência para dentro das escolas. Cristiane, agora nós falamos, a Gabriela colocou a questão do anti-ciência, que pode estar ameaçando, interrompendo o trabalho, atrapalhando o trabalho. E o outro lado, e a questão da mulher na ciência? Esse era um dos pontos que nós gostaríamos de abordar. O machismo, a dificuldade de se colocar, são tantas as questões que envolvem quando a gente fala em gênero, que queria saber de você, como é ser mulher no mundo da ciência? Existe essa trava que existe para tantas coisas que a gente faz atualmente? Bem, ainda existe, né? Eu diria que está em processo de mudança, mas as desigualdades de gênero, né? As desigualdades entre homens e mulheres,
que existem no Brasil ainda, em várias áreas, elas também ainda se expressam no campo científico. E essas desigualdades estão entrelaçadas a outras dimensões das desigualdades, de classe, de renda, de raça, e isso tudo também vai se expressar na ciência, né? Já tem dados mundiais que mostram assim, que, apesar das mulheres serem metade da população mundial, apenas cerca de 1/3 dos cientistas no mundo são mulheres. Então, tem um espaço aí ainda grande a ser ocupado. No Brasil, vem crescendo nas últimas décadas, né, a presença das mulheres na ciência. Atualmente, as mulheres já são a maioria das doutorandas, por exemplo, das alunas de doutorado. Isso é bem interessante. Mas ainda isso é desigual entre os campos de conhecimento. Nas áreas mais tecnológicas, nas ciências exatas, ainda há uma predominância de homens muito forte, né? E também outra questão importante é que nas posições de destaque, as mulheres ainda estão subrepresentadas. Assim como estão na política, né? As mulheres estão subrepresentadas na política, isso ocorre no mundo inteiro, e no Brasil é gritante. O Brasil tem uma posição no ranking mundial em relação à presença das mulheres no parlamento, uma posição muito desfavorável, só cerca de 15% das parlamentares são mulheres, aproximadamente, na Câmara, né? Então, é um dado muito ruim. As mulheres estão subrepresentadas também na política em geral, em altos cargos do executivo, em altos cargos empresariais e também nas instituições científicas, né? A Fiocruz atualmente é presidida por uma mulher, né, pela primeira vez em 120 anos de história, que é uma socióloga. A presidente Nízia Trindade Lima está no 2º mandato, mas quando a gente pega o Conselho Deliberativo da Fiocruz, a maioria ainda é de homens, pegando o conjunto dos diretores. As mulheres são um pouco mais de 1/3. Então, é um processo que está em andamento. E nós já somos mais da metade das trabalhadoras na Fiocruz. 56% das trabalhadoras são mulheres hoje em dia, mas em altos cargos de gestão isso ainda é desigual. Tem um outro elemento que você falou, que é do machismo estrutural, né, da discriminação, dos estereótipos, né, e que dizem para as meninas, assim, desde cedo, essa questão de que tem profissões que são mais de homem, profissões que são mais de mulher, essa questão que vai se criando, que vai sendo reproduzida cultural e que prejudica as possibilidades de escolha das meninas do ponto de vista profissional, e isso acaba repercutindo também no campo científico lá na frente, né? Em virtude dessas questões, a gente tem até na Fiocruz um programa que é Mulheres e Meninas na Ciência. É um programa bem interessante. Nós temos também um Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, que existe há mais de 10 anos, o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça. E desde 2019, já na gestão da presidente Nízia, instituímos esse programa Mulheres e Meninas na Ciência, que ele trabalha com 3 vertentes principais. Um é a valorização das mulheres cientistas, das próprias trabalhadoras, mulheres da Fiocruz. Então, nós temos um programa que se chama Trajetórias de Mulheres na Fiocruz, temos documentários, pequenos vídeos valorizando a trajetória das mulheres cientistas na Fiocruz. Então, essa é a primeira vertente. A segunda vertente do programa é o incentivo às meninas na ciência. Nós fazemos uma série de atividades com escolas, trazendo meninas para dentro da Fiocruz, atividades para incentivar que as meninas conheçam a profissão científica e possam ver isso como uma das suas possibilidades de inserção profissional, possam, sobretudo, ter a ideia de que elas podem escolher o que querem fazer e perseguir isso, né? Uma terceira vertente, que é o incentivo a estudos sobre gênero, ciência, saúde e sobre essas várias interfaces, né? E o quarto, que é o próprio debate sobre as desigualdades que vocês mencionaram, as desigualdades estruturais de gênero interconectadas a outras dimensões das desigualdades e que vão repercutir na ciência. Então, nós temos procurado atuar também para fora nesse debate, né? Partindo do ponto de vista da ciência e da saúde, que são os nossos campos de atuação, mas trazendo essa temática mais abrangente das desigualdades estruturais que acabam repercutindo também nesses campos. Até vou fazer um momento de propaganda aqui, já que você tocou no assunto, que esse programa é Menina dos Olhos, a gente faz também publicações. Aqui tem um livrinho que é um e-book, que está disponível online, Menina Hoje, Cientista Amanhã, que conta a história de várias cientistas mulheres da Fiocruz. Aqui é o desenho da Berta Lutz, que foi uma cientista brasileira super importante, que também foi parlamentar, com uma atuação
na defesa dos direitos das mulheres de uma forma mais ampla, né, além de ser cientista, e temos uma série de histórias aqui nesse livrinho sobre mulheres, e, enfim, vídeos e tal. É um e-book que está disponível online. E temos esse também que é muito bonitinho, que é Histórias para Inspirar Futuras Cientistas, que também são histórias de pesquisadoras cientistas da Fiocruz, contadas numa linguagem acessível para as meninas, né? Então, tem uma série de pesquisadoras aqui, a Margarete Dalcomo aqui, que é bastante conhecida, por exemplo, está nesse livrinho, são, se não me engano, Cecília Minaio, enfim, uma série de mulheres, Marilda Gonçalves, a nossa diretora da Fiocruz Bahia, enfim, produzimos uma série de materiais também, trabalhamos esse material com as escolas, com as meninas em geral. Muito o legal, GGN, Cristiane. em termos de representação, ele é um ponto fora da curva, porque tem muito mais mulher do que homem. É verdade. Bom. Cristiane, eu queria voltar uma pergunta sobre questão de investimentos públicos na saúde coletiva brasileira. Eu li esses dias uma reportagem da BBC, eu acredito que ela está desatualizada, porque é a reportagem do começo do ano passado, tá? Mas mostrava que existiam 30 fábricas de vacina para gados no Brasil, e somente 2 para humanos, à época, né? E aí revela um pouco, mais ou menos, aí a nossa política. Apesar de a gente ter uma ampla cobertura vacinal no Brasil, como você já tratou um pouco sobre esse tema, né? Isso muito relacionado ao sucesso do SUS, né? Do trabalho do SUS no Brasil, de distribuição das vacinas, nas campanhas, etc., nessa tradição do Brasil, né? Nesse sentido. Por outro lado, no lado da pesquisa, acredito que a gente tem muito a desejar ainda, né, sobre os investimentos públicos na produção de vacinas. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito, sobre o que você acha, e também já aproveitar para falar sobre a importância aí do histórico da Fiocruz, da Biomanguinhos, para a produção de vacinas brasileiras. Sim, Patrícia. Bem, você tocou num aspecto muito importante, que é a questão dos investimentos na saúde, de forma geral, né, no Sistema Único de Saúde e no desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. Porque para a gente implantar um sistema público universal, um sistema único como o SUS, a gente precisava de algumas condições. Uma delas é ter gente qualificada, né? Ter profissionais de saúde, investir em profissionais na rede pública. Imagina, passar a ter um sistema universal, tem que contratar gente, ter os serviços de saúde, porque o setor saúde é um setor que ele ao mesmo tempo, tecnologia intensiva e mão de obra intensiva. Você não prescinde, muito pelo contrário, de profissionais qualificados nas várias áreas, né? Você precisa de tecnologia, e de vários tipos de tecnologia e de profissionais. Então, esses aspectos eram críticos também para a implantação do SUS. E nem sempre, desde os anos 90, a gente teve os investimentos necessários para isso, né? Tanto a gente teve aí, desde os anos 90, uma situação de precarização no mundo do trabalho, de forma geral, e que afetou a saúde, prejudicou essa expansão adequada dos profissionais e com condições de carreira, de remuneração, etc., no setor público, como do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico. De um lado, nós temos uma tradição histórica, um potencial muito grande, porque, como eu mencionei, nós temos a Fiocruz e o Instituto Butantan, por exemplo, né, que produzem vacinas e medicamentos, inclusive, né, são instituições seculares, a Fiocruz completando 122 anos, o Butantan 121, se eu não me engano, e nós temos também uma rede de laboratórios públicos, a gente chama de laboratórios oficiais, que são laboratórios produtores de medicamentos. Então, nós temos, assim, em alguns estados, instituições públicas que produzem medicamentos ou soros, etc., e que são muito relevantes para assegurar essa sustentabilidade da produção nacional num país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil ele tem porte e que demanda um investimento nacional em produção, mas para fazer produção a gente também tem que ter desenvolvimento científico. Então, tem que ter investimento em pesquisa, e investimento em pesquisa ele dá retorno para o país em vários sentidos. Dá retorno em termos de empregos qualificados, em termos do potencial de inovação tecnológica, em termos da possibilidade de ter autonomia e ter sustentabilidade para o nosso sistema de saúde,
né? A gente teve a expansão do SUS desde os anos 90 e teve também uma explosão de importações, porque mesmo nos anos 90, a nossa indústria, infelizmente, a indústria brasileira, ela sofreu uma retração em várias áreas. E isso aconteceu, inclusive, no setor saúde, uma retração de alguns segmentos da indústria da saúde, o que foi extremamente prejudicial, né? A gente até perdeu competitividade em algumas áreas, né, alguns segmentos de produção da saúde, produtos da saúde, que seriam importantes para abastecer o próprio SUS, sem a gente depender tanto de importação. Agora, na pandemia, a gente viu o quê? No mercado internacional, assim, que as assimetrias são imensas do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, desde os investimentos que são feitos até a disponibilidade, capacidade de produção e de abastecimento de insumos e tecnologias estratégicas, de forma que isso está muito concentrado em alguns países. A China tem um destaque importante nisso, como a gente sabe, e aí houve escassez de insumos e de materiais e tecnologias estratégicas no âmbito mundial. Ficou difícil importar, inclusive alguns básicos, inclusive luva, inclusive máscara, inclusive os insumos farmacêuticos para fazer a vacina, que a gente precisava no primeiro momento importar, tubo, suave, alguns tipos de insumos, assim, de produtos que a gente poderia produzir nacionalmente. E que o Brasil ele teve um certo desenvolvimento industrial aí pós anos 50, 60, e teria condição de produzir isso nacionalmente. E o setor saúde, no caso, não existe uma incompatibilidade ou uma dissonância, é uma falsa dicotomia falar em saúde de um lado e economia do outro, né? Essas coisas podem ser combinadas de uma forma mais virtuosa, desde que assim, a economia seja orientada para o bem-estar. Que desenvolvimento econômico que a gente quer, né? Então, assim, eu diria que assim, o setor saúde é um setor que ele gera empregos qualificados, né, que as pessoas estudam e tal, e podem se inserir bem. Ele pode também ser um impulsionador da indústria em áreas estratégicas, de insumos, medicamentos, etc., e que tudo isso pode e deve estar orientado pelas prioridades de saúde da população e não pelas prioridades de mercado. Isso não pode ser deixado à luz do mercado, de só produzir o que é mais conveniente, mas isso tudo demanda investimento, mas é um investimento estratégico. E a pandemia mostrou isso para a gente. Com que pernas que a gente quer sair agora dessa situação, dessa crise, né? Se nós investimos em pesquisa nas universidades, nas instituições públicas de ciência e tecnologia, que nós temos várias, né? Falamos aí da Fiocruz, do Butantan, temos a Embrapa, que é uma outra instituição extraordinária em outra área, mas, enfim, nós temos que investir nessas instituições para que nós possamos, então, desenvolver novas tecnologias, ter inovação e possamos também ter uma autossuficiência maior e uma soberania maior no campo da saúde, entre outros campos também que são estratégicos para um país, né? Então, a gente pode conciliar essa dimensão do desenvolvimento científico, tecnológico e econômico com a promoção do bem-estar. A gente aposta muito nisso na Fiocruz, a gente tem até toda uma discussão sobre o complexo econômico industrial da saúde, mas associado aos objetivos de melhoria da saúde da população, o objetivo do bem-estar social, né? Então, eu acho que isso é extremamente estratégico em termos do projeto de desenvolvimento nacional, é uma questão que a gente tem que enfrentar aí nos próximos anos. Cristiane, com tudo, isso tudo que você falou, esse cenário que você nos colocou. Isso significa a promoção e a promoção das universidades, colocar dar o suporte necessário para as universidades. Desde 2019, nós temos tido uma fuga de benefícios. Fuga de benefícios não é a palavra, mas diminuíram demais o investimento em ciência e tecnologia. O que aconteceu a partir daí? Fuga de cérebros. Muitos meninos e meninas, eles acabam a faculdade e vão em busca de uma nova oportunidade fora do país. Isso aconteceu já em outras épocas no Brasil, em que aqui não tinha condição de desenvolvimento de pesquisa e esses jovens
e acabavam indo para outros países em busca de oportunidade de pesquisa mesmo, oportunidade de desenvolver seu trabalho. Nós estamos nessa fase agora. Você acha que dá para reverter isso? Porque já saíram milhares de jovens do país. E eu não estou exagerando. Saíram milhares de jovens em busca de oportunidade de pesquisa. Você acha que dá para reverter? Vamos dizer, com um novo governo, uma nova maneira de pensar a educação, a ciência, a tecnologia. Você acha que dá para recuperar com os novos valores que vão aparecer? Porque esses jovens já estão colocados em algum lugar do mundo, fazendo seu trabalho. Você acha que dá para recuperar esse tempo perdido? Nós temos capacidade de recuperar isso com o desmonte da educação? Bem, eu acho que a gente tem que fazer políticas para incentivar a carreira científica e incentivar a permanência dos jovens no país. Ninguém sai do seu país assim se a situação está melhor, se o contexto está melhor, né? As pessoas, em geral, querem ficar, mas elas precisam ter incentivos. Hoje em dia, e eu diria que isso é um processo que vem de alguns anos, né? Houve uma queda nos investimentos em ciência e tecnologia e na educação no país ao longo aí de alguns anos, pelo menos 2016, 2017, a gente já tem esses dados, né? Vai tendo uma queda nos investimentos em CIT e na educação, que se expressa nos orçamentos dos ministérios específicos, se expressa também na CAPES e no CNPq, que são agências de fomento à pesquisa e à educação de pós-graduação no país, extremamente relevantes, e aí com também congelamento das bolsas de pós-graduação, das bolsas de pós-doutorado, o fato de ter pouco concurso hoje em dia, público, e os baixos investimentos na ciência de forma geral também, né? Eles, claro, que são um desincentivo à carreira científica, né? E a gente tem hoje em dia um represamento aí de doutores ou de recém-doutores, e além de tudo, pesquisadores também, que eram pesquisadores até que já tinham emprego, às vezes fazem a opção de sair por condições precárias de trabalho dos seus laboratórios, nas suas instituições aqui no Brasil. Então, existe realmente o fenômeno de fuga de cérebros e a reversão disso demanda um aumento dos investimentos em ciência e tecnologia, na educação. Eu diria que na educação a gente tem que ter investimento em todos os níveis, né? Desde a creche, educação infantil, até a educação superior e a pós-graduação, sem dúvida nenhuma. Tem uma luta hoje em dia muito grande pelo reajuste das bolsas de pós-graduação, mas isso é muito importante. As bolsas estão congeladas há muitos anos em valores bem baixos, né? Então, isso é um desincentivo grande, e também depois possibilidade de inserção profissional, concursos públicos, incentivos, políticas de incentivos à inserção de doutores em empresas, dependendo da área, também isso cabe, né, em algumas áreas da economia, mais tecnológicas, enfim, né, concursos para as universidades e investimentos também para que as pessoas possam viver dignamente e fazer pesquisas de boa qualidade, porque não é só salário. O pesquisador, ele quer ter verba para os seus projetos de pesquisa, para desenvolver pesquisas de boa qualidade. O desenvolvimento científico, como a gente estava falando, é muito assimétrico no cenário internacional. Então, isso requer investimento, mas isso é estratégico para o país, né? Você pode criar um ciclo virtuoso se faz investimento em CIT. E nós estamos perdendo os nossos jovens muito talentosos. Outros países têm políticas de captação desses jovens talentosos, sabe? Políticas de fomento de captação mesmo, ficam de olho aqui nos estudantes, dão bolsas de doutorado integral, bolsas de pós-doc. Tem uma série de países que atualmente adotam iniciativas para atrair os brasileiros, e a gente tem muitos jovens talentosos, né? Além dos que a gente perde porque não chegam à pós-graduação, né? Porque a gente ainda tem desigualdade na educação, tanto que agora a gente está trabalhando com ações afirmativas, inclusive na pós-graduação. Tanto as universidades quanto a Fiocruz reviu recentemente, expandiu as suas ações afirmativas, suas cotas para ingresso na pós-graduação, porque as desigualdades, principalmente na educação superior de pós-graduação, ainda são muito evidentes. Então, a gente tem que ter essas ações afirmativas para a gente identificar jovens talentosos, dar oportunidade para todo mundo, para todos terem a possibilidade de seguirem a carreira que querem, né, e descobrir talentos. E também temos que ter políticas de fixação dos nossos doutores e que passam por boas condições de trabalho, de inserção profissional e investimentos em CIT. Eu diria que é possível reverter, mas tem que ter política pública abrangente, proativa, prioridade institucional, isso ser visto, né,
pelos governos, pelo parlamento, né? E demanda bastante investimento, a política proativa para fazer isso, né? Aí eu acho que eu tenho esperança que a gente consiga melhorar essa situação, né? Muito bem. Chegamos aqui ao fim da nossa prosa. Estava muito boa essa conversa. Cristiane, eu gostaria de, em nome da equipe, agradecer a sua boa vontade conosco, de vir conversar, de vir colocar a sua experiência para que as pessoas possam dar uma paradinha, pensar mais um pouquinho e renovar a sua luta com novos elementos para manter a luta aí ativa. Poxa, eu que agradeço, Lourdes, obrigada, foi um prazer aí, tá? Estar com vocês. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada mesmo por todas as informações aí. E o GGN de portas abertas para a Fiocruz e seu importante trabalho. Pode contar com a gente em qualquer nível de necessidade de colocar informação na rua, a gente está junto. Obrigada, Lourdes. Contamos sim com vocês. Estamos aí. Um grande abraço. Um grande abraço.